Amém? Vamos lá? Vamos juntos? Saudade de dar uma pregadinha, irmão. Meu Deus. Até parece que... Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo. Livro do profeta Isaías, capítulo 32. Isaías, capítulo 32. Nós estamos com esse tema nos norteando esse ano, é tudo sobre Jesus. No final do ano passado, nós tivemos algumas experiências profundas com o Senhor, e o Senhor foi trazendo para nós que algo que nós precisamos na igreja brasileira é sermos cada vez mais cristocêntricos. Sabe, a gente às vezes faz muita coisa, desenvolve muita coisa e às vezes não somos cristocêntricos, não colocamos Cristo no centro de todas as coisas. Cristo no centro da nossa adoração, Cristo no centro da nossa palavra, Cristo como centro das nossas vidas. Eu não sei se você percebeu aqui, mas as canções que o nosso time de adoração ministrou hoje, todas canções voltadas para Cristo, todas canções que apontavam para essa realidade. Inclusive uma que tem falado muito ao meu coração, quando nós cantamos a boa parte. Sabe, nosso coração tem sido movido para isso, para diante de um mundo cheio de coisas, cheio de propostas, cheio de tentações, um mundo que está o tempo todo nos empurrando para viver o estilo de vida e o tipo de vida que eles querem que vivamos. Nós temos que continuar escolhendo a melhor parte. A melhor parte, irmão, não é a diferença entre Maria e sua irmã Marta, que estava... A gente fica pensando assim, não, a boa parte é porque uma estava servindo e ela, não. A boa parte tem a ver com diante de todo o cenário caótico que pode estar ao nosso redor, nós escolhemos permanecer fiéis. O Evangelho, irmãos, ele trabalha para nos tornar mais fiéis do que relevantes. Às vezes a gente, na nossa busca por relevância, nós podemos deixar de lado a fidelidade. No Evangelho pode ser que você nunca seja uma pessoa muito famosa, ou que talvez você não consiga suprir os padrões de sucesso que o mundo coloca sobre você. Mas se você for fiel, você escolheu a boa parte. Se você for fiel a Jesus, fiel à sua palavra. Eu fiz uma postagem hoje falando sobre isso, sobre o ministério da palavra. Parece, irmãos, que hoje em dia, parece que o ministério da palavra se tornou tudo menos o ministério da palavra. Porque o pastor hoje ele virou terapeuta, o pastor virou coaching, o pastor virou treinador, o pastor virou psicólogo, o pastor virou tudo menos pastor. E a gente pegou o ministério da palavra e transformou ele em palestra, em treinamento, em habilidades de oratória, quando o ministério da palavra precisa continuar sendo abrirmos o texto, lermos o texto, explicarmos o texto e aplicarmos o texto. Essa é a regra quando você vai estudar hermenêutica, a regra da hermenêutica. O que você faz com a Bíblia, pastor? A gente lê o texto, a gente explica o texto e a gente vive o texto, a gente aplica o texto. E o legal é que a gente tem o Espírito Santo fazendo isso dentro de nós. É o que transforma, é o que faz de um texto não ser só um texto que vai virar uma palestra ou que vai virar alguma representação de habilidade de oratória, não, mas o texto, ele é a palavra viva de Deus revelada. Então nesse ano, se você vir aqui no MJ, o que você vai encontrar? Você vai encontrar o texto sendo lido, aplicado e a palavra de Deus sendo pregada, amém? E se isso for suficiente para você, você é muito bem-vindo no nosso meio. Porque aqui nós gostamos de estudar a palavra de Deus, de ler a palavra de Deus, de sermos nutridos pela palavra de Deus. Não é uma palestra que eu vou dar, não é mais um treinamento, não, é a palavra de Deus que nós vamos pregar, amém? Irmão, o Evangelho é muito simples, Isaías capítulo 32.
diz assim: vejam, um rei reinará com retidão. Estou lendo na versão NVI, está escrito: vejam, um rei reinará com retidão, e príncipes governarão com justiça. Cada homem será como um esconderijo contra o vento, um abrigo contra a tempestade, como correntes de água numa terra seca, e como a sombra de uma grande rocha no deserto. Vamos ler de novo? Vejam, um rei reinará com retidão, e príncipes governarão com justiça. Cada homem será como um esconderijo contra o vento, um abrigo contra a tempestade, como correntes de água numa terra seca, e como a sombra de uma grande rocha no deserto. Deixa a sua Bíblia aberta aí, depois a gente vai ler mais alguns versículos de Isaías capítulo 32. Essa palavra o Senhor fez nascer numa conversa no ano novo, na virada de ano. Nós estávamos com alguns amigos, alguns irmãos, e em meio a algumas conversas sobre esse ano, sobre sonhos, sobre projetos, esse texto, alguém soltou esse texto, só jogou esse texto na mesa, e eu peguei e passei boa parte das minhas férias meditando nele e em alguns desdobramentos. Eu não sei se você assistiu o filme na Netflix, A Sociedade da Neve. Alguém assistiu esse filme? A Sociedade da Neve. Quem assistiu esse filme? Quem não assistiu? Então você já tem um bom programa depois que você chegar em casa, depois que a gente comer, porque a gente vai sair daqui, como a gente é crente, a gente vai comer, e você é nosso convidado. Pastor, estou chegando agora. A melhor forma da gente conhecer é sentando à mesa com você e dividindo uma pizza, principalmente porque alguém do Mevan Jovem, que já é daqui, vai pagar a pizza para você, quando você que é visitante, obviamente, né? Mas o filme Sociedade da Neve é um filme que lançou recentemente na Netflix, um filme muito bom, provavelmente vai ser um dos indicados ao Oscar. E esse filme ele é baseado em uma história real, uma história de um acidente aéreo que aconteceu em 1972. Um grupo de jogadores de rugby ou futebol americano, rugby, né? Eu acho um grupo de jogadores de rugby uruguaios, eles fretaram um avião da Força Aérea Uruguaia para eles poderem ir do Uruguai, de Montevidéu até Santiago, no Chile. Eles iam participar de uma competição lá. Isso era o ano de 1972. E aí houve um acidente aéreo porque eles pegaram condições. Esse caminho, irmãos, de Montevidéu para Santiago, no Chile, ele tem que passar pela Cordilheira dos Andes. Se você não sabe, a Cordilheira dos Andes é a Cordilheira dos Andes, você sabe, é um dos montes mais altos do mundo. É uma das cadeias de montanhas mais altas do mundo. Eles tinham que fazer um caminho, você tinha a cordilheira, eles tinham que passar. Houve problemas ali na rota, houve problemas ali na navegação, e eles sofreram um acidente e eles acabaram parando. Alguns deles sobreviveram à queda do avião, bem no meio do nada, na Cordilheira dos Andes. Do nada. Irmãos, olhava para todo o redor, só tinha neve, não tinha ninguém por perto. As buscas, quando o avião caiu, alguns morreram já na queda do avião, mas alguns, só a parte da fuselagem ali, principal do avião, ela ficou intacta, e alguns sobreviveram ali, logo depois da queda do avião. E, irmãos, eles estavam exatamente no meio do nada, em lugares absolutamente difíceis de se acessar. E ali eles tiveram que enfrentar uma série de questões. Depois eles conseguiram consertar um radinho, sobreviventes ali, eles conseguiram consertar um rádio, e aí em determinado momento eles conseguiram pegar uma transmissão de rádio uma semana e pouco, quase 2 semanas depois do acidente. E quando eles conseguiram pegar o rádio, fazer o rádio funcionar, o rádio dizia que as buscas tinham sido encerradas. As buscas deles tinham sido encerradas porque eles pararam realmente no meio do nada, irmãos, perderam sinal, tudo. Nós estamos falando de 1972, a aviação não tinha ainda a tecnologia que tinha hoje, e eles estavam lá no meio do nada, e eles ficaram, irmãos, quase 3 meses naquela condição. Muitos morreram devido ao frio, temperaturas de menos 30 e menos 40 graus à noite, e só que 16 deles sobreviveram. 16 deles sobreviveram. E o filme retrata bem a história e é muito fiel em muitas coisas. Eles sobreviveram durante esses 3 meses.
eles passaram por 2 avalanches que fala. Então, quando eles estavam conseguindo se estabilizar, eles tiveram uma avalanche que deixou o avião durante 2 momentos todo debaixo da neve, uma condição sem água, sem comida. Inclusive, um parênteses interessante, a única forma deles sobreviverem foi que eles fizeram um combinado entre si. Tem um dilema ético, uma conversa ética muito interessante, inclusive, que eles tiveram que fazer um combinado entre si para comerem a carne daqueles que tinham morrido. Foi a única forma deles sobreviverem 3 meses. Água eles tinham porque era gelo, e de alguma forma eles faziam aquele gelo derreter e se transformar em água, mas eles não tinham comida nenhuma. Depois que acabou toda a comida, a única forma deles sobreviverem durante todo esse tempo foi porque em determinado momento eles, num dilema ético, que inclusive passa no filme muito legal, eles decidiram comer a carne daqueles que tinham sido mortos. Foi a única forma deles sobreviverem. Depois de mais ou menos 2 meses e pouco, 2 deles se aventuraram às montanhas, para passar a montanha para tentar algum tipo de ajuda. Tentaram uma vez, não conseguiram. Tentaram uma segunda, não conseguiram. Na terceira vez, depois de um caminho de 10 dias, eles estavam 10 dias sem comer. A comida, os corpos, tinha acabado. Eles há 10 dias andando sem comer, eles num riacho, eles encontram uma pessoa, eles encontram um vaqueiro, e eles conseguem se conectar com esse vaqueiro, que depois a ajuda chega. Depois de quase 3 meses a ajuda chega, e 16 pessoas sobrevivem a esse acidente aéreo. E o filme retrata, e se chama Sociedade da Neve, porque eles tiveram que viver um tipo de vida ali coletivo, um tipo de comunidade, que era a única forma deles sobreviverem diante daquela condição, era eles viverem um tipo de sociedade que eles escolheram viver. O filme se chama Sociedade da Neve exatamente por causa disso. A única forma, irmãos, deles sobreviverem, eles tinham, assim, é um milagre. Inclusive, os livros que deram origem ao filme, que contam a história, eles são chamados de o milagre dos Andes, porque é absolutamente um milagre eles terem sobrevivido naquelas condições. Mas eles só sobreviveram naquelas condições porque eles de alguma forma viveram e estabeleceram um tipo de comunidade capaz de lidar com todos os desafios que vieram sobre eles. Avalanche, fome, sede, problemas psicológicos. Imagina, você está perdido no meio do nada, e de repente a capacidade de uns ficarem loucos era muito grande. A possibilidade deles ficarem loucos era muito grande. A única forma deles sobreviverem foi naquela condição foi eles criarem um tipo de sociedade. Por que eu estou introduzindo dessa forma? Um dos diálogos ali é muito interessante, porque num dos diálogos do filme, e eu fui depois fazer o dever de casa e vi que talvez esse diálogo realmente aconteceu. O papo é sobre Deus. Imagina, eles estão já talvez há 30 e poucos dias, quase 40, naquela condição terrível, tendo que comer carne dos mortos para sobreviver, sabendo que não tem nenhum resgate que está indo atrás deles, ninguém está procurando eles mais, e eles têm uma conversa, e um pergunta para o outro: você acredita em Deus? E aí eles começam um dilema muito interessante, e aí ele diz: eu acredito. Inclusive um dos que por uma questão ética ele demorou para escolher, para decidir comer a carne humana, por causa de uma questão ética e religiosa dele. Religiosa eu digo no sentido de fé, ele achava que aquilo não poderia acontecer, e é um dilema ético que a gente pode conversar em outro momento. Mas num dessas conversas, você acredita em Deus? E o cara: sim, eu acredito em Deus, tal, mas numa condição, né, toda terrível. E aí ele pergunta: mas então onde está Deus? E a resposta é muito interessante, porque ele olha para ele e diz: Deus está nas pernas dos nossos colegas que decidiram sair e buscar ajuda. Deus está nos nossos 2 amigos, eles citam 2 nomes, que são aqueles que, 2 deles, irmãos, eles decidiam, eles pegavam os corpos mortos e tiravam para meio que longe deles, para poder cortar, né? E poder trazer a carne fresquinha para eles, de modo que os amigos não soubessem a carne de quem que eles estavam comendo, e de que eles não imaginassem, não ficassem loucos sabendo que estavam comendo carne humana. Não foi aquele negócio assim que você vê talvez no Hannibal, não, era aquela coisa mais. E aí ele responde assim: sabe onde está Deus? Deus está naqueles nossos 2 amigos
que vão lá e cortam a carne sem a gente saber de quem é para poder nos alimentar. Onde está Deus? Deus está nos nossos amigos que conseguiram consertar um pouco da fuselagem para a gente continuar, para a gente não morrer de frio. Deus está nos nossos amigos que quando a gente estava soterrado, Deus foi lá, esses amigos foram lá e nos puxaram, achando que nós estávamos vivos, mesmo toda a circunstância achando que a gente estava morto. Deus está ali. Isaías está falando, irmãos, de um reino. Ele começa falando: vejam, abram os vossos olhos e vejam, um rei reinará com retidão. Ele está apontando para Jesus, ele está falando do reino de Cristo e está dizendo: é chegado a vós o reino de Deus. Quando Jesus se apresenta com essa mensagem: é chegado a vós o reino de Deus, ele está evocando muitas das profecias do Antigo Testamento que haviam sido faladas acerca dele. Vejam, um rei reinará com retidão, ou reinará com justiça. Isaías está proclamando isso no meio de um cenário muito caótico de Israel. Israel sempre viveu ciclos. Quais eram os ciclos de Israel? Deus vinha, fazia algo por eles, abençoava eles, prosperava eles. De repente eles, diante do cenário positivo, da bênção, da prosperidade, se desviavam seguindo outros deuses. Deus trazia juízo sobre eles, pesava a mão sobre eles. Diante de Deus pesando a mão sobre eles, eles se arrependiam. Deus levantava alguém, um profeta, um libertador, para trazer ordem, para trazer orientação. E aí o povo se arrependia e aí novamente buscava a Deus. E esse ciclo sempre foi um ciclo muito comum em Israel. Só que Isaías está no meio desse cenário. Isaías, como um dos profetas que mais aponta para Cristo, está dizendo: vejam, abram os vossos olhos, um rei reinará com justiça. E a segunda verdade que ele diz é que os seus príncipes, os seus súditos, eles também vão governar de alguma forma com justiça ou com retidão. Sabe, o filme A Sociedade da Neve, ele ensina para nós que a única forma de você sobreviver a ambientes hostis é você vivendo uma vida em comunidade sabendo que tem um propósito maior. A única forma de nós nos depararmos e lidarmos com todo o secularismo presente nos nossos dias, com todas as ideologias presentes nos nossos dias, com todo o mundanismo presente nos nossos dias, é se nós formos um tipo de sociedade forte. Irmãos, se aqueles homens conseguiram passar quase 70 dias no meio do nada e sobreviveram, é porque eles tinham algo maior para crer. É porque eles tinham algo maior. Então não importa o cenário, e aqui Isaías passa a partir do versículo 2 a falar que como é a dinâmica desse reino. Um rei reinará com justiça, está falando de Jesus, e seus príncipes governarão com retidão. Quem são os príncipes? São os filhos de Deus, aqueles que conhecem a Jesus, eu e você somos esses príncipes do versículo 1, que vamos governar com Ele, que reinamos com Ele. Mas Jesus, quando pisou nessa terra, a mensagem que estava nos lábios dele era: é chegado a vós o reino de Deus, ou seja, é chegado a vós um novo modelo de vida, é chegado a vós uma nova forma de viver. E nesse reino, versículo 2, cada homem, nesse reino, no tipo de vida que eu e você somos chamados a viver, cada homem será como um esconderijo contra o vento. Cada homem nesse reino, e aqui não fala obviamente só do gênero masculino, fala de mim e de você. Cada homem será como um esconderijo contra o vento, um abrigo contra a tempestade, como correntes de água numa terra seca, e como sombra de uma grande rocha no deserto. Eu quero falar com você sobre o poder do evangelho no meio de uma cultura caída. Vejam, nesse reino, no tipo de vida que nós vivemos e somos chamados a viver, a partir do momento que nos convertemos, que entregamos a nossa vida para Jesus, você provavelmente vai lidar com esses 4 cenários: vento, tempestade, terra seca e deserto, ou em algumas versões, terra cansada. Então, Isaías não está falando de um cenário bom. Isaías não está falando de um cenário positivo. Isaías não está falando, irmãos, que as coisas lá fora estão boas.
Talvez a gente e você possa ser um pouco utópico, achando que as coisas lá fora vão melhorar, que as coisas do cenário vai melhorar. Há pouco tempo atrás, a gente estava numa paranoia, eu digo, igreja evangélica brasileira, achando que uma pessoa crente no poder resolveria todo o problema. Até pouco tempo atrás, a gente estava numa paranoia de que o que resolveria o problema do Brasil é colocarmos pessoas crentes em cargos, em altos cargos, do poder legislativo, do poder executivo e do poder judiciário. A gente tem no nosso coração, assim como aqueles homens do filme A Sociedade da Neve, perdidos no meio do nada, depois de uma queda de avião, eles tinham uma esperança que a coisa iria melhorar fora? Não. Mas eles tinham uma certeza que eles poderiam viver um tipo de vida que faria eles sobreviver. Eles não tinham convicção de que a coisa ia melhorar fora. Eles não tinham convicção de que não ia mais ter avalanche. Eles não tinham convicção de que não ia mais ter chuva. Eles não tinham convicção de que o frio, naquela noite, o frio não vai vir. As temperaturas chegavam a menos 30, não, nessa noite a temperatura vai chegar, vai ser só menos 10, eles não tinham esse tipo de esperança. O tipo de esperança que eles tinham é que eles poderiam viver, entre eles ali, um tipo de vida que faria eles sobreviver até alguém vir resgatar eles. Então a nossa esperança não pode ser, irmãos, que as coisas vão melhorar lá fora. A nossa esperança tem que ser que aqui dentro nós vamos viver um estilo de vida que vai nos guardar, independente de qualquer coisa que possa acontecer no cenário lá fora. A nossa esperança tem que ser que a igreja de Jesus é viva, poderosa e operante. A nossa esperança tem que ser que, ainda que tudo dê errado lá fora, que as coisas não nos favoreçam, o governo não nos favoreça, a faculdade não nos favoreça, o trabalho não nos favoreça, as profissões, as empresas não nos favoreçam, nós aqui vivemos um estilo de vida, uma contracultura que ela é tão poderosa porque ela é uma resposta ao mundo caído. Nós temos que viver essa contracultura. E eu vou falar rapidamente do que significa vento, tempestade, terra seca e deserto. Primeiro, esconderijo, nós vamos ser esconderijo contra o vento. Vento na Bíblia fala de ensinos errados. Vento tem a ver com, lembra quando Paulo fala assim, quando vocês amadurecerem, vocês não vão ser mais levados por qualquer vento de doutrina. Vento fala de ensinos errados, de filosofias de vida, de falsas linhas de chegada, de promessas vazias de sucesso. O mundo está cheio de promessas vazias de sucesso. Quem está comigo? Amém? Vento tem a ver com isso. Vento tem a ver com entendimentos errados. Vento tem a ver com um tipo de filosofia de vida. Vento tem a ver com algo que engana você. Eu não sei você, mas hoje a gente vive uma geração que é levada por falsas promessas de sucesso. Não, você vai ser bem sucedido se você fizer isso. Você vai ser bem sucedido se você fizer aquilo. A gente vive num mundo onde parece que o sistema quer fazer a gente acreditar em algumas coisas. O sistema quer fazer a gente acreditar que o sexo tem que ser livre mesmo. A gente tem que ter sexo porque a gente é livre. A gente tem que ter sexo com qualquer pessoa que a gente quiser, mesmo que isso esteja ferindo a nossa consciência, matando a nossa alma. O mundo ensina pra gente que a gente tem que experimentar tudo, e aí depois que a gente experimenta tudo, lá quando você for um pouco mais maduro, um pouco mais cabeça, você para, mas não, experimenta tudo agora. Nós vivemos ainda os efeitos da revolução sexual da década de 70, sexo, drogas e rock and roll. E aí alguns de nós nos convertemos, e aí a gente tirou as drogas, e só ficou com o sexo e com o rock and roll. Porque drogas, né? E obviamente, eu não estou falando do rock and roll, tá, gente? Você está entendendo o que eu estou falando? Mas a gente vive, parece que, sabe, esses ensinos errados, essas coisas, sabe, a gente vive numa geração onde os nossos professores universitários parece que tem mais poder de discipular nossa mente e nosso coração do que os nossos pastores, do que os nossos líderes. Parece que a gente está vivendo numa geração em que a gente está dizendo sim para qualquer coisa que tentam enfiar a goela abaixo para a gente. E parece que a gente não está tendo força para ser uma resistência contra isso. Segundo lugar, tempestade. Isaías fala que nós vamos ser um abrigo contra a tempestade. Tempestade
fala, quem nunca usou a expressão, cara, eu estou passando por uma tempestade na minha vida. Tempestade fala dos desafios. Tempestade fala da dor. Tempestade fala do sofrimento. Tempestade fala das perdas, fala do medo, fala da paranoia. A gente vive num mundo, gente, que a galera está cada dia mais com medo. As pessoas estão cada vez menos corajosas, menos ousadas. A gente vive numa geração triste. As pessoas estão tristes. Sabe, a dor, a gente não lida mais com a dor como a gente lidava antigamente. Com os sofrimentos como a gente lidava antigamente. Desafios, sofrimentos que parece que antigamente as pessoas lidavam de uma forma que elas saíam melhor daqueles ambientes. Sofrimentos têm matado algumas pessoas. Pessoas que quando perdem um ente querido nunca mais conseguem seguir na vida. Pessoas que se permitem participar de relacionamentos abusivos. Pessoas que se permitem se submeter a tipo de relacionamentos que matam você. A gente vive num mundo de tempestade. Terceiro lugar, fala de terra seca. Terra sem vida. Nós vivemos uma geração deprimida. Muita gente sem propósito, sem sentido de vida, sem sentido de existência. Sem vontade de sair da cama. Eu não sei você, mas eu já enfrentei dias onde eu não tinha vontade de sair da cama. Momentos de dor, luta, sem perspectiva de existência, sem, sabe, gente tão mal, gente tão, sabe, que vive tanta dor, que a maior falha que elas identificam são as suas falhas nas suas tentativas de suicídio. Pessoas que quando elas vão ditar as falhas antigas delas, elas vão dizer quantas vezes elas tentaram se matar e não conseguiram. Esse é o cenário. O cenário, irmãos, é, quarto lugar, de terra desértica ou terra cansada. O cenário do mundo, irmãos, é de fome. O cenário do mundo é de violência. O cenário do mundo é de tristeza. O cenário do mundo é de filho se levantando contra pai, pai se levantando contra filho. O cenário do mundo ainda é um cenário de todo mundo tentando pisar no outro. Esse é a maior parte do cenário que a gente vê aí. É o cenário da competitividade, é o cenário da paranoia, é o cenário, sabe, de que para você subir você tem que pisar no outro. Esse é o cenário. O cenário lá fora é o cenário onde poucos têm muito e muitos têm pouco. O cenário que a gente tem é esse. O cenário que a gente tem é de crentes nominais. De crentes que só têm nome de crente, mas não vivem os princípios e a verdade do Evangelho. O cenário que nós temos é um cenário de crentes frios. O cenário que nós temos é um cenário de crentes que são mais movidos pelas ideologias do sistema, pelas filosofias do sistema. Nós temos crentes cujo sucesso para eles ainda é definido pelo que alguns loucos da internet dizem. Nós temos crente que assiste BBB, gente. Nós temos crente que acha que BBB é cultura. Nós temos crentes que consomem muito mais da cultura do sistema, das promessas de sucesso do sistema, e talvez a gente não tenha valorizado mais aquilo que é ser fiel ao Evangelho, aquilo que é ser fiel a Cristo. E talvez alguns que são mais fiéis a Cristo são chamados de radicais, mas são chamados de radicais porque estão tentando ser fiéis e estão tentando ser a contramão de um sistema que está muito bem estabelecido, que está muito forte. Esse é o sistema. Esse é o mundo. E agora sabe qual a palavra que você
vou te dar uma palavra muito encorajadora, de esperança agora, não vai mudar. A palavra de esperança encorajadora para você é: não vai mudar, vai piorar. Sabe aquela coisa que a gente vê, a ideologia de gênero, papapá, ela não vai só entrar nas escolas, ela já está entrando. Vai piorar. O que, pastor? Quer dizer que Deus vai permitir isso? Vai, Ele já está permitindo. Vai, as escolas vão ficar cada vez mais. Daqui a pouco você vai ter o banheiro unissex. Nas faculdades, muitas já tem. Nas escolas. A gente está vivendo um tempo onde crianças já podem escolher o sexo delas e eles estão fazendo cirurgia de mudança de sexo em crianças de 12 anos. Não, isso não pode estar acontecendo, pesquise um pouquinho. Mas sabe qual é o nosso problema como igreja? A gente cria falsas esperanças. Por quê? Porque a nossa esperança está que alguma coisa vai mudar lá fora. E não vai. A nossa esperança está no próximo presidente. E não muda nada. Nós tivemos aquele que a gente chamava de mito e não mudou muita coisa. A gente está colocando as nossas esperanças no lugar errado. A gente está colocando os nossos olhos no lugar errado. A gente está com expectativa que o seu professor de universidade, ele vai ser crente. Ele não vai. Se você tiver glória a Deus, que não tenha se corrompido ainda, que não seja um crente nominal, glória a Deus. Mas deixa eu falar uma coisa para você, a coisa lá fora vai piorar. E é bíblico que piore, o cenário bíblico é que vai piorar. Só que para cada um desses cenários, e é isso que você precisa ter na sua mente, é isso que você precisa ter na esperança, que em cada um desses cenários, vento, tempestade, terra seca e deserto, tem uma resposta. Você é a resposta para esse cenário. No cenário do vento, você é um esconderijo. No cenário da tempestade, você é um abrigo. No cenário da terra seca, você é corrente de água. E no cenário do deserto, você é uma sombra. Nós como igreja somos a resposta para o mundo. A resposta para o mundo não é um novo governo, não é novas leis, não, a igreja é a resposta para o mundo, o reino de Deus é a resposta para o mundo. Por isso que Jesus chega no cenário pior, no cenário catastrófico e diz: é chegado a vós o reino dos céus. Mas onde está esse reino? O meu reino não é desse mundo. O meu reino está dentro de vós, porque toda vez que você chegar num lugar, o meu reino chega com você. Toda vez que você querer viver um jeito de vida diferente, o meu reino chega com você. Então assim, todo mundo pode viver a sexualidade que quer. Nós vivemos uma ética sexual bíblica e cristã. Para nós o sexo ainda é para depois do casamento. Pastor, mas como é que a gente vai lidar com esse cenário? A gente vai lidar sendo o que a gente precisa ser, porque nesse reino cada homem é como um esconderijo contra o vento, um abrigo na tempestade, correntes de água. Olha que lindo isso. Lembra quando Jesus encontra com a mulher samaritana e diz: ei, do seu interior fluirão rios de água viva. Os rios de água viva para a terra seca lá de fora, ele não está lá fora, irmãos. Os rios de água viva que a terra seca precisa, está dentro de você. Então a gente tem que ser mais inteligente, mais estratégico. A gente vai precisar ser mais malaco. A gente vai precisar ser mais malandro. Que é o quê? Deixa, irmão, o negócio explodir. Vai ficar pior lá fora. Mas aqui, dentro, na comunidade cristã, aqui nós vamos estar cada vez mais crentes. A nossa ética sexual que nós vamos ensinar para os nossas crianças, adolescentes e jovens vai continuar sendo a ética sexual bíblica. Nós vamos continuar ensinando que casamento é importante. Nós vamos continuar ensinando que trabalho é para a glória de Deus e não só para ganhar dinheiro e ser sustentado. Nós vamos continuar ensinando um tipo de ética bíblica, que a igreja é importante,
importante, esse negócio de ter igreja, não, nós vamos continuar ensinando que a igreja é importante, que é importante você ter raízes, nós vamos continuar ensinando que o ministério da palavra é importante, nós vamos continuar ensinando que a pregação do evangelho é importante, nós vamos continuar ensinando que evangelizar é importante, nós vamos continuar ensinando e vivendo uma comunidade de amor, de cumplicidade, de generosidade, de solidariedade, independente do que estão vivendo lá fora. Nós vamos continuar. A resposta para o mundo é uma igreja saudável. Sempre vai ser, sempre foi em toda a história. Sempre foi em toda a história. É lógico que isso vai afetar a sociedade ao seu redor. Por quê? Porque o testemunho vivo e poderoso sempre afeta as pessoas ao redor. Agora, o nosso estilo de vida dentro precisa ser tão forte, tão sólido, irmãos, tão sólido. Eu tenho falado isso assim, pastor, mas a ideologia de gênero vai entrar nas escolas. Vai entrar mesmo. O que a gente faz então, pastor? Vamos abrir nossas escolas. Você que está fazendo pedagogia, você que é crente fiel, vamos abrir nossas escolas, vamos abrir nossas universidades, porque hoje, você sendo crente, você ainda pode dar aula numa universidade, e se chegar o dia que você não vai poder? O que, pastor? Se chegar um dia que um decreto, irmão, uma lei baixada, mata tudo. Qual é a resposta? Qual é a resposta para escolas que estão... Vamos abrir nossas escolas? Vamos viver uma contracultura? Qual a resposta para essa criação de filhos banal que está por aí? Nós vamos aqui criar os nossos filhos diferentes. Percebe? Só que o problema é que na maior parte da nossa vida a gente bebe muito mais do sistema do mundo. Os nossos pressupostos, se você é de humanas, você está familiarizado com esse termo, seus pressupostos. Às vezes os seus pressupostos, que é o que fundamenta seu coração, seus pensamentos, sua forma de pensar, eles são mais secularizados do que você imagina. Irmãos, a gente vive um problema de referência. Vive um problema de referência. Parece que as nossas referências ainda é um cara que diz que sabe pilotar helicóptero. Se as nossas referências são os caras que estão o tempo todo na internet dizendo o quanto eles são bons, não, as minhas referências, elas não estão na internet dizendo o quanto elas são boas. As minhas referências, elas são pessoas fiéis, que ainda que elas não estejam na internet, eu conheço a vida delas, elas são fiéis no dia a dia, ainda que não apareça isso para ninguém. As nossas referências, irmãos, precisam voltar a ser homens que são casados com a mesma mulher há muito tempo. As nossas referências precisam voltar a ser homens que são casados com a mesma mulher há muito tempo. Diz o pastor Tim Keller, quando perguntado sobre casamento, depois dos seus talvez 30 anos de casamento: pastor, como é ser casado tanto tempo? Aí ele: não, é tranquilo, eu fui casado com 5 esposas. Que o senhor foi casado com 5 esposas? Sim, e todas elas eram a mesma pessoa. Porque você vai crescendo, você vai mudando. Você vai crescendo, você vai amadurecendo. Fui casado com 5 esposas e as 5 eram a mesma pessoa. Ela teve 5 maridos e todos eram eu. Parece que tudo é mais de plástico hoje. Só que aqui dentro não. Aqui dentro eu não estou falando desse... Quando eu falo dentro é o povo de Deus.
Igreja é o povo de Deus. Nós, como povo de Deus, irmãos, aqui o negócio é diferente. E aí isso vai ser um escândalo para o mundo. Vai ser um escândalo você só fazer sexo depois do casamento? Vai ser um escândalo você não criar os seus filhos só para ter sucesso na vida, mas criar eles para serem homens e mulheres de caráter? Vai ser um escândalo se você abrir mão de uma posição maior que você poderia ter na sua empresa, fazendo algo errado, para manter o seu caráter e ficar fazendo certo? Para manter sua integridade, você poderia ir ganhar o dobro, mas não, você prefere ganhar a metade daquilo que você ganharia para manter sua integridade, para manter seu caráter. É desses homens e mulheres que o mundo precisa, gente. É desses homens e mulheres que o mundo precisa. Agora, vê comigo o versículo 3. Então os olhos dos que veem não mais estarão fechados, e os ouvidos dos que ouvem escutarão. Você percebe o erro aqui? Você percebe a confusão aqui? Os olhos dos que veem não mais estarão fechados. Os ouvidos dos que ouvem não mais estarão fechados. O que Isaías está dizendo é que nesse tipo de sociedade, que não é a sociedade do reino de Deus, tem muita gente achando que vê e não vê, mas está com os olhos fechados. Muita gente achando que ouve, mas está com os ouvidos abertos, com os ouvidos fechados. E Isaías vem e diz: quando isso acontecer, os olhos dos que veem não estarão mais fechados, os ouvidos dos que ouvem escutarão. Versículo 4: a mente do precipitado saberá julgar, e a língua gaguejante falará com facilidade e clareza. O tolo, versículo 5, o tolo não será chamado nobre, e o homem sem caráter não será tido, o homem sem caráter não será tido em autoestima. Bota lá NVI, eu estou usando NVI, bota NVI, isso. Percebe? Olha o cenário. Isaías, ele está continuando descrevendo o cenário. Gente que acha que vê e ouve, mas está com os olhos e ouvidos fechados. O tolo é chamado de nobre. A gente vive na geração, irmão, que a gente chama o tolo de nobre. O cara é tolo, escravo da sua vaidade, do seu ego e do seu orgulho. A gente chama ele de nobre. Esse cara é top, cara, quero ser como ele. Percebe como há uma crise referencial? O homem sem caráter é tido em autoestima. O homem sem caráter, o mal, é tido em autoestima, é respeitado. Esse é o cenário, irmãos. Então, ou a gente se torna uma resposta para isso, ou a gente está perdido. 6. O insensato fala com insensatez e só pensa no mal, pratica maldade, espalha mentiras sobre o Senhor, deixa o faminto sem nada e priva de água o sedento. As artimanhas do homem sem caráter são perversas. Ele inventa planos maldosos para destruir com mentiras o pobre, mesmo quando a súplica deixa justa. Mas o homem nobre faz planos nobres e graças aos seus feitos nobres permanece firme. Então, quais são os sintomas de uma sociedade doente? Primeiro, pessoas que acham que veem, ouvem, pensam e falam direito, elas vão descobrir que não, elas estão mais cegas, mais surdas e mais tolas do que elas imaginam. O tolo é chamado de nobre, o mau caráter é tido em autoestima, a prática da maldade e da mentira. E um ponto que é importante falar, que Isaías fala desse cenário ruim: há uma falta de comprometimento com o pobre, o necessitado e os mais vulneráveis. A gente ainda como igreja ainda é chamado para cuidar do pobre, gente. As viúvas e os estrangeiros. As viúvas e os estrangeiros. Deixa eu dar um exemplo para você entender em relação, por exemplo, aos estrangeiros. A gente é muito... qual é a palavra? A gente é anti-imigração, né? A gente é anti-imigração.
A gente bateu palma pro Trump quando ele fez um muro lá entre os Estados Unidos e o México. E aí, com uma aparência legal, né? Vamos proteger a nossa identidade nacional. Quando, se você for para a Bíblia e para a lei de Deus, a Bíblia de Deus sempre falou para o povo de Israel acolher o estrangeiro. Então a gente crê numa política anti-imigração, com uma cosmovisão secularizada, achando que é bíblico. E a Bíblia sempre ensinou a gente a acolher o estrangeiro, a cuidar do órfão, da viúva, do necessitado, do pobre, do estrangeiro. Percebe como às vezes a gente é mais secularizado do que imagina, mas sob uma capa de espiritualidade? Esses são os sintomas de uma sociedade doente. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Nós somos chamados para revelar os equívocos dessa sociedade doente, mas a forma de nós revelarmos os equívocos dessa sociedade doente é tendo uma sociedade sadia, é vivendo uma contracultura do reino de Deus. É a única forma de nós sobrevivermos. Deixa eu falar uma coisa para você, é a única forma da fé cristã sobreviver. E eu estou muito sóbrio no meu discurso. Você sonha em criar seus filhos na igreja? Quem aqui quer ser pai e mãe? Quer ser pai e mãe um dia? Glória a Deus. Você quer criar seus filhos na igreja? Você gostaria que seus filhos fossem crentes? Cristãos? Que amassem o Senhor? Você gostaria disso? Então a única forma é a gente fortalecer as nossas muralhas hoje. É a gente fortalecer a nossa cultura cristã hoje. Senão não vai ter igreja para o seu filho. Quase que não tem para você. Nós somos um remanescente, irmãos. Estou falando de igreja saudável, séria, bíblica. Porque às vezes a gente conhece tudo de religião e pouco de Deus. A gente sabe tudo de vida evangélica e pouco de vida cristã. Então nós precisamos criar uma cultura que seja uma resposta, gente, de verdade. Precisamos trabalhar uma cultura que seja uma resposta. Eu não sei, mas eu acho que nós deveríamos ter alguns objetivos mais nobres na nossa vida. A gente tem muitos objetivos, mas poucos deles talvez são nobres. A gente ainda tem que pensar em ter um bom casamento. A gente ainda tem que pensar em conhecer uma pessoa de Deus, em conhecer uma pessoa de caráter. A gente ainda tem que pensar em casar direito, irmão. Tanta gente casando errado. A culpa do divórcio são os casamentos errados, irmão. O que é casar errado, pastor? É casar com a pessoa errada? Não, você sempre vai casar com a pessoa errada. Sempre vai ser a pessoa errada. Casar errado é você não ter e analisar e criar dentro de você um padrão bíblico e cristão para com quem você vai compartilhar o resto da sua vida. Irmãos, tem defeitos que são aceitáveis. Por quê? Porque eles vão ser desenvolvidos, eles vão ser aperfeiçoados e curados e tratados com o tempo. Tem outros não. Vou acabar com a turma do discipulado de noivos, né? E assim, ó, se ela não mudar agora, se ele não mudar agora, no namoro e no noivado, segredo, não vai mudar depois. Tem coisas que se não se dispuser a mudar agora, não espera que casando vai resolver. Principalmente porque alguns estão casando só para poder fazer sexo. Cara, se você casa, meu Deus, deixa eu casar logo porque eu não posso pecar. Casa para... O caráter ainda precisa voltar a ser fundamental, ponto fundamental. As crenças da pessoa, aquilo que move a fé da pessoa ainda precisa ser fundamental. E você só vai conseguir revelar os equívocos de uma cultura caída
quando as pessoas lá de fora se depararem com uma cultura forte, poderosa e sólida, que é a cultura do reino de Deus, vivida por homens e mulheres de Deus na sua vida ordinária, todos os dias, homens e mulheres de Deus que são fiéis aos princípios do Evangelho e não se submetem e não se dobram aos padrões do sistema. O que a igreja precisa para viver essa cultura do reino? Em primeiro lugar, e acompanha comigo, a partir do versículo 9, só para você entender, que eu já estou caminhando para o final. A partir do versículo 9, a Bíblia vai falar sobre as mulheres de Jerusalém. As mulheres na Bíblia representam a igreja. As mulheres na Bíblia representam a igreja. Então eu e você estamos representados aqui. Então toda vez que você vê as mulheres, o que ele está falando de mulheres, você bota o seu nome, bota eu e você aí. O que nós precisamos para viver a cultura do reino? Isaías vai falar, versículo 9: vocês mulheres sossegadas, levantem-se e escutem. Vocês filhas que se sentem seguras, ouçam o que eu vou dizer. Você que está sossegado, que está de boa, que está achando que está tudo legal, que está achando que não precisa ter força para ser contracultural, que está achando que pode flertar com o sistema, você que está achando que pode flertar com isso, porque no fim vai dar certo. Você que não tem mais santidade como alvo de vida, você cujos seus padrões éticos não são cristãos, você cujos seus padrões éticos não são, são mais mundanos e secularizados, escute, você que se sente seguro, daqui a pouco, há mais de um ano, versículo 10, vocês que se sentem seguras, ficarão apavoradas, porque a colheita de uvas falhará, e a colheita de frutas não virá. Isaías está dizendo, vai dar ruim. Você que está sossegado demais, deixando a vida levar, vai dar ruim. Versículo 11, tremam vocês, mulheres tranquilas, estremeçam vocês que se sentem seguras. E a primeira coisa que a igreja precisa, que nós precisamos, jovens dessa geração, para viver essa cultura, é se arrepender, arranquem suas vestes e vistam roupas de lamento. Arrependimento. E deixa eu traduzir isso para você, arranca as vestes da cultura, arranca as vestes do sistema, arranca assim, ó, vou usar a expressão, você precisa de um mindset gospel, você precisa virar a chave aqui, você precisa decidir aqui, e decidir aqui, eu vou viver uma vida diferente, eu vou viver casamento diferente, eu vou lidar com sexo diferente, eu vou lidar com trabalho diferente, eu vou lidar com sonhos diferentes, eu não vou chamar pecado de mau comportamento, pecado é pecado, mau comportamento é mau comportamento, a gente está diminuindo, quer ver a minha raça? A minha raça, qual raça? Pastores de jovens, é a pior raça do Brasil hoje, que tem enchido cadeiras de jovens para falar abobrinha na cabeça deles, deixar eles saindo bem animados com tudo, em vez de eles saírem ruins consigo mesmo, querendo Jesus, querendo mudar de vida. É por isso, irmãos, que as pessoas não têm se convertido mais. Ou nós temos tido tantas falsas conversões que a gente está anestesiado, achando que está crescendo. Não está crescendo, está inchando. Mas um pastor de jovem no Brasil pior que o outro. Não temos mais expositores bíblicos. Gente que abre o texto, ensina o texto, ensina a Bíblia. Não temos mais, gente. Tá difícil. Mas que o Senhor nos ajude a sermos diferentes. Amém? Eu me coloco no pacote, irmão. E se eu fosse você, eu também se colocava no pacote. Sabe? A gente precisa tirar as roupas da cultura.
Olha o versículo 12 e o versículo 13, eu acho isso muito legal. Batam no peito e chorem. Aí você pensa assim, chora pelo quê? Chora por alguma coisa que está dando errado. Não, ele fala, chora pelo que está dando certo. Olha ali, batam no peito e chorem pelo quê? Pelos campos agradáveis e pelas videiras frutíferas. Ou seja, ele está dizendo, olha que loucura isso, gente. Ele está dizendo, chorem e se arrependam, não pelo que está dando errado, mas pelo que está dando certo, segundo a cultura desse mundo. Nós não precisamos se arrepender do que está dando errado, nós precisamos se arrepender do que está dando certo, mas com uma cosmovisão secularizada, que não tem nada de Deus. Que o Senhor nos ajude. Chorem pelas videiras frutíferas, chorem pelos resultados. Vocês têm que chorar porque vocês estão dando muito resultado e pouco fruto. Se quiser, ele está falando, vocês têm que chorar porque vocês estão fazendo muita coisa oba-oba e pouco caráter cristão. Vocês têm que chorar porque está dando tudo certo, só não tem Jesus. Vocês têm que chorar por isso. Segundo lugar, para a igreja viver essa cultura, versículo 15: até que sobre nós o Espírito seja derramado do alto e o deserto se transforma em campo fértil. Para você entender, o versículo 14 vai dizer: a fortaleza será abandonada, a cidade barulhenta ficará deserta, a cidadela e a torre da sentinela se tornarão coviço, uma delícia para os jumentos, uma pastagem para os rebanhos, até que sobre nós o Espírito seja. Nós precisamos, em segundo lugar, clamar pelo derramado do Espírito Santo, para que nos dá capacidade e força para vivermos uma contracultura do reino de Deus, irmãos. Quantos estão me entendendo aqui? Quantos estão dispostos a clamar pelo derramamento do Espírito? Irmão, deixa eu te falar, a gente não está vivendo o avivamento. Se você ouviu, estamos vivendo o avivamento, mentiram para você. E isso é uma mentira pior do que aquelas que eles oferecem nos telemarketing que ligam para nós. Irmão, não estamos vivendo avivamento. Porque avivamento, fogo de Deus, vem para purificar. Avivamento gera mais conceito de santidade. Avivamento gera mais temor de Deus. Avivamento gera mais paixão por Jesus. Avivamento gera mais desejo de ler e estudar a palavra de Deus. Você nunca vai vir no meu Evanjovem para o culto de avivamento. Mas talvez você possa vir para o meu Evanjovem no sábado para a gente orar e clamar por avivamento, até que do alto o Espírito Santo seja derramado. Nós precisamos do avivamento. E avivamento, irmãos, geralmente acontece 3 coisas em avivamento. Guarde isso que é muito legal. Num avivamento acontece 3 coisas, e nós temos que clamar por isso. 3 coisas. Primeiro, crentes sonolentos são despertados. Irmão, só tem 3 grupos de pessoas. E o avivamento, a primeira coisa que acontece, crentes sonolentos são despertados. Então, crente de boa, crente sossegado, crente tranquilo, é despertado. Segunda coisa, crentes nominais realmente se convertem. Como assim, pastor? Crentes nominais, eu sou crente, estou na igreja, dou o dízimo e tudo mais, aí vem um avivamento, você descobre que você não é. Você descobre que você não é. Quando vem um avivamento, irmão, geralmente crentes nominais, eles realmente se convertem. O problema é que quando vem um avivamento e a gente vê esses crentes nominais se convertendo, nós vamos ver que muitas vezes eles são os nossos líderes. Não estou falando dos nossos líderes do MJ, vocês entendem o que eu estou falando. É o tesoureiro, o cara na porta, o cara do som. Vem um avivamento, a gente acha que esse povo é tudo, eles se convertem de verdade. E terceira coisa, novas pessoas chegam à fé, evangelismo. Então, 3 coisas que acontecem quando o Espírito Santo é derramado e há um avivamento. Guarde isso, nunca mais esqueça. Crentes sonolentos são despertados. Crentes nominais realmente vêm à fé. E terceiro, novas pessoas chegam. E obviamente a igreja acaba crescendo, porque novas pessoas são evangelizadas. As pessoas que você nem imaginava que poderiam se converter, elas começam a se converter. Porque você só tem 3 tipos de pessoa na igreja, irmãos. Na igreja você só tem 3 tipos de pessoa.
e 3 propósitos com ela. Você tem as pessoas que precisam se converter, você tem as pessoas que se converteram, mas precisam amadurecer, e você tem as pessoas que, amadurecidas, precisam assumir responsabilidades. Então, ou você evangeliza, ou você discipula, ou você dá trabalho. No bom sentido, para a pessoa trabalhar. Dá trabalho para ela trabalhar. Então, eu quero que hoje você se coloque, você hoje vai precisar fazer uma reflexão, para a gente terminar. Em qual desses 3 grupos você está? Qual desses 3 grupos você está? Você é alguém que precisa nascer de novo? De verdade? Ou talvez você esteja aqui e você seja alguém que já nasceu de novo, mas você precisa escolher o discipulado de Jesus, escolher amadurecer na fé, escolher andar a 2ª milha, escolher tomar a sua cruz. Ou você é uma pessoa já nasceu de novo, já caminhou um pouco e hoje você precisa escolher assumir responsabilidade. Então nós fazemos 3 coisas na igreja: ou nós evangelizamos, ou nós discipulamos, ou nós enviamos. Em qual dos 3 grupos você está? Só tem esses 3 grupos, é simples, irmão, o evangelho é simples. Só tem esses 3 grupos de pessoas. E esses 3 grupos de pessoas são os 3 grupos de pessoas que são afetados quando vem um avivamento. Os crentes nominais nascem de novo, os sonolentos são despertados para amadurecer, e novas pessoas vão chegando à fé. Conversão, evangelismo. Então nós só temos 3 missões. 3. Nós temos que levar os não crentes à fé, nós temos que levar os crentes a uma fé madura, e nós temos que levar os maduros a assumir responsabilidade. Então, ou num culto como esse, ou você está aqui para se converter hoje, para nascer de novo hoje, e Jesus mudar a sua vida, e Jesus mudar a sua história, e você, talvez ouvindo essa palavra, você vai reconhecer: pastor, eu não sou crente, eu estou na igreja, eu dizimo, talvez eu cresci na igreja e, pastor, essa palavra, eu sei que você está pregando o evangelho e hoje eu vou me converter, e nós vamos receber você e celebrar com você. Ou talvez você está aqui hoje e você fala: pastor, eu sou crente, eu nasci de novo, eu amo Jesus, mas pastor, eu nunca entrei de verdade, eu nunca me submeti ao discipulado de Jesus. Eu estava conversando com um amigo meu, pastor Saulo, e ele falando assim: Natan, nós pastores deveríamos ter uma plaquinha nos nossos gabinetes pastorais. Eu tenho um gabinete aqui em cima, minha sala. Nós deveríamos ter uma plaquinha dizendo assim, ó: aconselhamento disponível somente para quem já escolheu andar a 2ª milha. Porque sabe quando dá problema? Quando a gente está tentando discipular alguém que não nasceu de novo. Sempre que você inverte um desses grupos, dá ruim. Você tem 3 grupos: os que precisam nascer de novo, minha fé; os que nasceram de novo, mas precisam amadurecer; e os que amadurecem precisam assumir responsabilidade, trabalhar, servir. Quando você tem uma atitude errada com esse grupo, dá tudo ruim. Quando você bota alguém que não nasceu de novo, tenta discipular alguém que não nasceu de novo para você ver, você não vai conseguir. Essa pessoa precisa ter um encontro com Cristo primeiro. Ela precisa ter um encontro, ela precisa decidir andar a 2ª milha. Você vai tentar discipular quem precisa nascer de novo. Não dá certo. Ou quando você vai tentar evangelizar quem já nasceu de novo, a pessoa vai pensar: cara, eu quero mais que isso. Agora, o pior de tudo é quando a gente pega o cara que nem nasceu de novo e bota para trabalhar. E a igreja brasileira quase não faz isso. Quase não bota neófito para fazer alguma coisa. Entende? Não tem problema. Só que você tem que saber qual grupo você está, para você saber que tipo de atitude você precisa ser e o que precisa acontecer com você. Então esse é o nosso trabalho. Agora nós cremos, eu creio, irmãos, no versículo 15, até pode o negócio estar
terrível lá fora, mas até que sobre nós seja derramado o Espírito do alto, e o deserto se transforme em campo fértil, e o campo fértil pareça uma floresta. Eu vou clamar por avivamento, eu vou clamar para que o Espírito se derrame sobre nós, para que, se você não é crente, não nasceu de novo, e talvez está ouvindo hoje e está entendendo isso, você vai nascer de novo, porque o Espírito vai ser derramado. Você que não tomou uma decisão ainda de seguir a Cristo, e ser discipulado, e ser desenvolvido, e ser aperfeiçoado, hoje essa chave vira na sua vida. E se você já é crente, é discipulado, ama Jesus, hoje é dia de você assumir responsabilidades pelo reino de Deus. Hoje é o dia de você assumir a responsabilidade de criar uma contracultura que vai ser uma resposta para toda a desordem que está lá fora. Nós precisamos do Espírito. Nós precisamos, viver nessa contracultura. E aí Isaías vai terminar dizendo, vou terminar, a turma da música já pode se posicionar. Isaías vai terminar dizendo que será estabelecido o reino de justiça, de paz. Isaías vai terminar, é muito lindo isso. Olha lá o versículo 16, quando o Espírito é derramado, vem um avivamento, nosso coração é avivado, a justiça habitará no deserto, e a retidão viverá no campo fértil. 17, o fruto da justiça será paz, o resultado da justiça será tranquilidade e confiança para sempre. Percebe? Cenário ruim, mas aqueles que recebem do Espírito de Deus, que são avivados pelo Espírito de Deus, eles se tornam esse lugar onde tem justiça, paz, tranquilidade e confiança para sempre. Versículo 18, o meu povo viverá em lugares pacíficos, em casas seguras, em tranquilos lugares de descanso. Agora olha o 19, mesmo que a saraiva arrase a floresta, e a cidade seja nivelada ao pó, mesmo que se exploda lá fora as coisas, irmão, mesmo que se exploda, mesmo que a cidade seja nivelada a pó, e a saraiva arrase a floresta. 20, bem-aventurados serão vocês que semeiam perto das águas. Sabe o que ele está dizendo? Negócio lá fora pegando fogo, dando tudo errado, e a gente semeando perto das águas, a gente vivendo uma nova cultura, a gente ensinando os nossos filhos uma vida cristã de viver, a gente vendo os nossos casamentos felizes, completos, plenos, a gente criando os nossos filhos, vendo a prosperidade dos filhos, vendo a prosperidade dos filhos dos nossos filhos. Por quê? Porque pode estar se explodindo lá fora, mas a gente semeia perto das águas. A gente semeia perto das águas. Deixa eu te falar. Imagine que eu chego aqui nesse altar e falo para você: ei, quem aqui gostaria de se tornar um cidadão inglês? Você que gostaria hoje de se tornar um cidadão inglês, você vai receber um passaporte e você vai se tornar um cidadão inglês. E aí, glória a Deus, eu quero, pastor. Aí você vem aqui, a gente fala: bem-vindo, você agora é um cidadão inglês. Glória a Deus. E aí depois eu falo assim: só tem uma coisa que eu esqueci de falar para você. Duas coisas, na verdade, que eu esqueci de falar. Você é um cidadão inglês, tá? Você é. Você que quis, aqui nós estamos distribuindo passaporte inglês, você que quis, você é um cidadão inglês. Beleza, só tem uma coisa que eu esqueci de falar para você. Duas, né? A primeira, você não pode ir para a Inglaterra agora. Você não pode ir para a Inglaterra agora. Sou um cidadão inglês? Você é. Mas você não pode ir para a Inglaterra agora. E a segunda coisa que eu preciso dizer para você é que você tem que viver hoje já sob as leis da Inglaterra. Porque afinal agora você é um cidadão inglês. A minha pergunta para você: na lei da Inglaterra, na Inglaterra você não dirige na faixa da direita, você dirige na faixa da esquerda. Os carros são adaptados.
Você não dirige nada à direita, você dirige na esquerda. O que é para nós hoje a mão inglesa, é inglesa porque é mão inglesa, né? Agora você entendeu? A minha pergunta é, você é um cidadão inglês, você não pode ir para a Inglaterra ainda, e você tem que viver sob as leis da Inglaterra. A única pergunta que Deus faz para você hoje é, você vai andar na faixa da esquerda ou da direita? Quem me entendeu? Eu preguei tudo isso para te perguntar isso hoje. Você vai andar na faixa da direita ou da esquerda? Agora tem uma segunda pergunta também. Tem um segundo convite. Ou talvez esse seja o primeiro. Tem um passaporte inglês aqui para você. Tem um passaporte inglês para você. Para você que está ouvindo o Evangelho e dizendo, pastor, é isso, eu quero me tornar um cidadão inglês. Se você ainda não entendeu, eu estou falando do reino de Deus. Para você entrar no reino de Deus, para você ser salvo, você não precisa de absolutamente nada. Porque o passaporte já foi garantido para você. E o passaporte foi garantido quando Jesus Cristo na cruz morreu por você. Quando Jesus na cruz derramou o seu sangue, Ele estava derramando o sangue dele para pagar o meu pecado e o seu pecado. O sangue dele era o que quebrava a separação entre nós e Ele. Por isso que nós adoramos a Jesus e centralizamos Jesus em tudo, porque Ele foi quem garantiu o passaporte. Ele morreu por nós. Então você tem o passaporte do reino de Deus. Não é um lugar geográfico. Ainda não, um dia será, mas hoje não é. Você não vai ainda viver na Inglaterra, mas você já é chamado hoje a viver como um cidadão de lá. Você já é chamado hoje a viver de acordo com a lógica do reino de Deus. Você não precisa fazer nada, absolutamente nada, é só você receber. O passaporte para a entrada do reino de Deus se chama sangue de Jesus e se chama Evangelho, boa notícia. E hoje tem uma boa notícia para você. E talvez a segunda pergunta é, depois que você recebeu o passaporte, ou você que já tem o passaporte, por qual faixa você está dirigindo? Você está dirigindo na direita, como todo o Brasil anda na direita. Mas você não é brasileiro antes de ser um cidadão do reino dos céus. Você é filho de Deus, cara. Você é filho de Deus. Você vive numa outra lógica de vida, numa outra mentalidade. E talvez muitos de vocês estão andando na da direita. Talvez você está andando na da direita em relação à sua sexualidade. Talvez você está andando na direita em relação ao seu caráter, em relação à sua visão de dinheiro, à sua visão de sucesso. E talvez hoje você tenha que ir para a esquerda e decidir andar na esquerda, porque você é cidadão inglês. Amém? Fica de pé comigo no seu lugar. Isso é revolução. Feche os seus olhos. Aleluia. Tudo isso é por causa de Jesus. Nós só podemos... Ei, deixa eu te trazer um termo que você precisa colocar na sua cabeça. Revolução. Quem fez a maior revolução da história foi Jesus Cristo de Nazaré. Mas por que a nossa mente, quando fala de revolução, lembra de Che Guevara? Você percebe? Porque revolução é o que o Evangelho nos chama a viver. Uma nova vida, uma nova história. Revolução é você ser um abrigo, um esconderijo nos ventos da vida. Revolução é você ser um abrigo nas tempestades da vida. Revolução é você ser correntes de água numa terra seca.
E revolução é você ser uma sombra no deserto. Meu convite para você é para você escolher a melhor parte hoje. O meu convite para você é para você escolher, no meio de tantas coisas que o mundo pode oferecer para você, o meu convite é: escolha a melhor parte, aquela que, como cantamos, aquela que Maria escolheu. A boa parte vai te levar a andar na contramão. Isso você vai ser um choque para o seu mundo, para o mundo ao redor. Você vai ser um escândalo. E deixa eu encorajar você: o que você precisa ser é um escândalo. Isso é revolucionário. Revolucionário não é fazer o que todo mundo faz. Revolucionário é fazer o que ninguém faz. Revolucionário é ser fiel à sua esposa, independente de qualquer proposta que vai ser colocada na sua frente. Revolucionário é você ganhar o seu dinheiro de forma justa, sem precisar pisar em ninguém, e sem precisar querer ter luxo e ter dinheiro só para poder mostrar para os outros uma coisa que você não é. Revolucionário, cara, é amar Jesus de todo o coração, é ter Ele como centro da vida, e independente de onde você for, em qual contexto você estiver, você continua sendo fiel a Deus, fiel à sua consciência, fiel àquilo que Deus depositou dentro de você. Isso é revolucionário. Revolucionário é ler a Bíblia quando no mundo do TikTok. Revolucionário é ler livros e construir uma biblioteca no mundo onde ninguém consegue ler 2 linhas. Revolucionário é casa virgem. E se você não conseguiu, se você não está preocupado que o seu filho um dia faça isso, se você não está pensando no seu filho, revolucionário é ser fiel. Revolucionário é amar no mundo onde ninguém mais ama. Revolucionário é sempre ter pão no mundo de fome. Revolucionário é a gente ser igreja que se ama, que se cuida, que se sustenta, que se ajuda no mundo do individualismo, no mundo do egoísmo. Isso é revolucionário. E só quem pode fazer isso conosco é Jesus. Por isso que é tudo sobre Jesus. E por isso que o Espírito Santo precisa ser derramado sobre nós. Por isso que quando o Espírito é derramado, os que não creem veem a fé, eles se achegam à fé. Os que creem, eles são convocados à maturidade, e os maduros assumem responsabilidade. Isso é revolucionário. O meu convite para você, MJ, nesse ano é: que tal a gente viver uma vida absolutamente revolucionária? Que tal aqui o negócio ser diferente, velho? Que tal a forma da gente se amar, se cuidar, servir, ser revolucionário, ser diferente? Que tal a gente viver e a gente poder olhar e, sabe, e gritar para os 4 cantos da terra: ei, aqui tem uma juventude fiel ao Senhor, que ama Jesus acima do que ama a própria vida, que já escolheu tomar a sua cruz, que já escolheu andar a 2ª milha, cara. Ei, isso é maravilhoso, isso é poderoso, isso é belo, isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. Não é para você virar para crente, velho. O Evangelho é uma boa notícia. Eu estou te dando hoje uma boa notícia. Que boa notícia, pastor? Você não é escravo desse mundo. Você é filho amado de Deus. E hoje Deus está te chamando para você reconhecer isso. Talvez você que não reconheceu isso ainda, que é um filho amado de Deus, que você pode, não só pode, como você é diferente, cara. Isso é revolucionário. A boa notícia é: o preço está pago. O passaporte para a Inglaterra está aqui. O passaporte para o reino está aqui. O passaporte é o sangue, já foi derramado, já está pago.
E hoje você pode simplesmente abraçar esse passaporte, correr, pegar esse passaporte e dizer assim: eu quero. Eu quero. Aleluia. E eu quero orar por você. Quero fazer algumas orações aqui. Eu quero fazer algumas orações aqui. E talvez essa é a minha primeira oração. A minha primeira oração é para você que quer o passaporte. Para você que talvez ouvindo o evangelho hoje, você falou: pastor, eu preciso nascer de novo. Eu preciso nascer de novo. Não importa, ninguém aqui está olhando para você. Ninguém aqui está... Não. Só que precisa ter coragem. Precisa ter coragem para sair do seu lugar e dizer: pastor, eu quero nascer de novo hoje. Ou talvez você passou um tempinho fora e hoje o evangelho te chama para voltar. Feche os seus olhos. Eu oro para que o Espírito Santo agora, toda a igreja, todo mundo com os olhos fechados, eu oro para que o Espírito Santo agora ministre ao seu coração. Eu oro para que o Espírito Santo ministre ao seu coração. Pai, em nome de Jesus, eu oro pelos teus filhos agora. Eu oro por aqueles que hoje querem ter um encontro com o Senhor de novo. Talvez você já teve, mas hoje você quer ter um encontro com Jesus de novo. Hoje você quer vir para essa cultura revolucionária. Hoje você quer pegar esse passaporte para uma nova vida, para uma nova história. Hoje Jesus vai mudar a sua vida. Hoje Deus vai mudar a sua vida. Hoje Deus escreve um novo capítulo na sua história. Hoje Deus te tira de um lugar que não é o seu lugar. Hoje Deus te tira de um lugar que não é o seu lugar. Se é com você que eu estou falando, aonde você estiver, levante sua mão. Se alguém aqui nessa noite, se você está aqui nessa noite, quer entregar sua vida para Jesus, você que está aqui nessa noite e quer nascer de novo, você que está aqui nessa noite e quer pegar o passaporte, aonde você estiver, só levante sua mão. Só levante sua mão. Eu quero que a minha equipe olhe e ajudem essas pessoas. Levante sua mão, fique com sua mão levantada. Ali nós temos uma, Deus te abençoe. Lá nós temos uma moça, Deus te abençoe. Glória a Deus. Você que quer hoje tomar essa decisão, Deus te abençoe. Ali, Deus te abençoe. Eu queria que você que levantou a sua mão, agora no ato de fé, vem pegar seu passaporte, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Deixa a gente orar por você. Vem aqui, sai do seu lugar, a nossa equipe vai te ajudar. Glória a Deus. Você que hoje vem pegar seu passaporte para uma nova vida, vem pegar seu passaporte para uma nova história, vem pegar seu passaporte para um novo dia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vem cá filha, vem cá. Tem mais alguém? Glória a Deus. Glória a Deus. Ah, é? Vou pegar o passaporte. Uau, que lindo. Eles são ingleses. Aleluia. Seu nome, filha? Laura. Glória a Deus. Estenda sua mão para cá. Aleluia. Hoje Deus muda a história dessas pessoas. Eu falei, meu irmão jovem. Acreditem no que eu falei, meu irmão jovem. Acreditem no que eu falo nesse púlpito há mais de um ano. Acreditem no que eu falo nesse púlpito há mais de um ano. Deixa a gente orar por vocês, nossa equipe, nosso time. Vem cá, abraça ele, gente.
Nós vamos precisar aprender a ser mais ágil. Vamos precisar. Vamos abençoar essas pessoas. Vamos abençoar essas pessoas. Interceda, ore. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essas vidas. Obrigado por essas vidas, Senhor. É tudo sobre você, Jesus. É tudo sobre você, Jesus. É tudo sobre você, Jesus. Essa é a boa parte. Os nossos irmãos estão escolhendo a boa parte hoje. Sejam bem-vindos à família de Deus. Pai, nós recebemos eles. Nós recebemos eles na família de Deus. Nós recebemos vocês. Nós recebemos vocês. Vocês são filhos amados de Deus.